Tudo bem com você? Eu sou Gustavo Soares, criador do canal Investidor Ecológico, e o assunto de hoje é a AES-B3, AES Brasil, uma empresa do setor de energia elétrica que acabou de fazer uma reestruturação e mudou o seu nome de Tiet 11 para AES-B3. Então nós vamos estudar hoje sua análise fundamentalista, vamos entender um pouco da crise hídrica que essa empresa está passando e também no final eu vou dar a minha projeção de preço-alvo de médio, curto e longo prazo. Se você se interessou por esse assunto, se inscreva no canal e ative os sinos de notificações. E a curtida, deixa para o final para caso você gostar do vídeo, que aí eu vou entender que o vídeo foi relevante para você e vou fazer mais conteúdos como esse. Então a curtida vai ser uma curtida honesta, que você realmente vai ter gostado. Então lá no final você aperta o dedo com vontade, tudo jóia? Então vamos pro vídeo. Então vamos saber quem é a AES Brasil rapidamente para depois a gente aprofundar no assunto. A AES Brasil ela investe há mais de 20 anos no Brasil e é uma geradora de energia elétrica 100% renovável do país, com classificação ESG nível A do MSCI, um dos principais rankings de avaliação e resiliência de uma empresa a riscos ESG. Para quem não sabe o que significa ESG, trazendo para o português significa ambiente, social e governança. Então empresas que têm práticas ESG já possuem uma grande vantagem competitiva porque elas tratam dessa sustentabilidade dentro das suas atividades, têm boas governanças e também têm práticas sociais adequadas. A capacidade operacional e em construção da empresa somam 4,2 gigawatts de energia. Seu portfólio é composto por fontes hidráulica, eólica e solar com plantas localizadas nos estados de São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará. Então a gente vê que ela tem uma certa diversificação tanto na parte de geração de energia quanto na parte geográfica. A título de comparação eu trouxe aqui para a gente entender, ela tem essa capacidade de geração de 4,2 gigawatts, mas quando a gente olha o dado de forma separada, a gente não entende se essa capacidade ela é boa, ela é baixa ou ela é alta. E eu trouxe a CESP, que é a Companhia Energética de São Paulo, e a Companhia Energética de São Paulo ela tem a capacidade de 1,6 gigawatts de produção de energia. Então, ou seja, a AES Brasil tem mais do que o dobro de capacidade de geração. Detalhando um pouco da parte agora do seu portfólio, a gente percebe que toda a estrutura hidrelétrica dela está no estado de São Paulo, com várias hidrelétricas e PCHs. A estrutura dela de geração de energia eólica ela está localizada na Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará. E ainda ela possui outros complexos eólicos que estão localizados na Bahia, Rio Grande do Norte. Ou seja, então sua capacidade de produção ainda pode aumentar e pode gerar mais receita e mais lucro no longo prazo. E os complexos solares, a energia solar dela está localizada também em São Paulo. Então ela é concentrada na parte hidrelétrica e na parte solar em São Paulo. E a parte eólica fica mais para o norte do Brasil e Nordeste, porque lá venta mais e é mais propício a instalações de energias eólicas nesses locais. Aqui embaixo a gente percebe que a empresa está se reestruturando para poder não depender muito do sistema hidrelétrico para gerar energia, porque o sistema hidrelétrico às vezes geram crises hídricas por falta de chuva e isso afeta significativamente as receitas dessas empresas. E o que a gente observa é que até 2025 ela quer reduzir drasticamente a sua dependência de energia hidrelétrica e também quer tentar aumentar e muito a sua participação em energia eólica e em energia solar. Então, para comprovar ainda mais que a empresa está se reestruturando e aumentando a sua participação no setor eólico, no setor de energia solar, ela acabou de fazer aquisições do Complexo Eólico MS e do Complexo Eólico Santos, para poder aumentar a sua capacidade produtiva em cima dessas energias eólicas e energia solar. E aí, fazendo uma comparação do primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021, a gente percebe que ela teve um incremento de margem em todos os seus segmentos, principalmente no setor de energia eólica. Em relação às diligências nos custos e despesas da companhia, a gente percebe que ela aumentou as suas despesas do primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021, só que a gente observa que dos 9% de aumento que tiveram, 8,7% desse aumento de despesa está relacionado a crescimento, que é a nova política da empresa, é crescer, se expandir mais para poder arrecadar mais.
E aqui embaixo ela mostra um resultado robusto, onde o seu EBITDA aumentou em 12% em relação ao primeiro trimestre de 2020 e o seu lucro líquido aumentou em 23% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Trazendo agora o lucro líquido e a dívida líquida dessa empresa, a gente trouxe da Tiet 11. Por quê? Porque a AES Brasil ainda não tem dados suficientes para a gente fazer essa comparação, observar isso no longo prazo. Então o seu lucro líquido ele tem variação no longo do tempo e ela tem uma grande distribuição de dividendos, ou seja, o seu payout histórico é acima de 100%. A empresa distribui mais dividendos do que lucra. Aí a gente pergunta, não, mas isso aí como que pode distribuir mais dividendos se ela não lucra tanto assim? É porque a geração de caixa dessa empresa é muito boa, ela tem uma geração de caixa muito grande e positiva e ela consegue compensar esse lucro líquido abaixo da distribuição dos dividendos com o seu próprio caixa. E a dívida líquida da empresa ela é bem alavancada, só que quando você vai olhar esse tipo de dado, você tem que comparar com outras empresas do setor, porque normalmente o setor elétrico ele é bem alavancado mesmo, isso não significa que a empresa é ruim. E a título de curiosidade de comparação, eu trouxe da ISA-CTEP, que é a Transmissão Paulista, TRPL4, e eu trouxe da CESP também, que é a Companhia Energética de São Paulo. Então a gente percebe que todas as três têm essa certa alavancagem na sua dívida líquida, então isso não é um dado ruim para a empresa. Corroborando com o que a gente falou do payout de 100% da empresa, ela de uns tempos para cá ela diminuiu a sua distribuição de dividendos porque ela começou essa reestruturação e o seu crescimento. E aí é normal diminuir essa distribuição dos lucros, dos dividendos, para a empresa poder gerar mais resultados investindo esse dinheiro na estrutura da empresa e nas suas atividades. Só que agora ela acabou de soltar, dia 11 de junho de 2021, um comunicado ao mercado falando da política da nova distribuição de dividendos, que ela vai ter um percentual no mínimo de 50% de distribuição de proventos do lucro líquido ajustado do exercício social, buscando manter a prática vigente até o momento de distribuir 100% ou mais do lucro líquido ajustado sempre que justificável, considerando o plano de crescimento e a manutenção do equilíbrio financeiro da companhia. Ou seja, ela quer voltar a ser aquela ótima pagadora de dividendos que ela era no passado. Então, quem gosta de dividendos é uma boa empresa para se estudar. Trazendo agora um pouco dos indicadores fundamentalistas dessa empresa, a gente vai falar agora dos indicadores de valuation. Primeiramente eu trouxe o PL e você vai perceber daqui para frente que eu vou sempre comparar essa empresa com uma outra empresa, porque essa é a importância. Quando você for fazer as análises das empresas, entra lá no site que você faz suas buscas e separa as empresas por setores, setor financeiro, setor elétrico, setor de saneamento, tecnologia, e faça essa comparação entre as empresas do setor, porque aí sim você vai conseguir enxergar realmente se essa empresa tem um valuation bom ou tem um valuation ruim. Aqui a gente vê que o PL dela está na casa de 5,78 e o seu PL histórico é de 13,34. E o que significa o PL? O PL significa o preço da ação dividido pelo lucro da ação. E a gente consegue tirar duas informações do PL. Quais são? A primeira delas é o tempo que você precisa para reaver o dinheiro que você investiu na empresa. Se você investiu R$1.000 na empresa hoje, você demoraria 5 anos aproximadamente para poder reaver esses R$1.000. Como? Através do lucro por ação que essa empresa gerou para você. E a outra informação que a gente tira é como é que está o apetite, como é que o mercado está enxergando essa empresa. Se o mercado enxerga uma empresa boa, de crescimento, costuma ser um PL muito mais alto. E se o mercado não enxerga que essa empresa seja de tanto crescimento, ele tem um PL mais baixo. Empresas normalmente setor elétrico são empresas mais estáveis, que não são aquelas empresas que têm uma explosão na valorização das suas ações, elas costumam ter esses PLs bem mais baixos mesmo, na casa de 10 para baixo. Empresas de tecnologia, por exemplo, o PL é de 70, 80, tem empresas que têm até PL de 400. Então, esse PL você tem que também fazer essa avaliação entre as empresas do mesmo setor. Aqui embaixo a gente percebe que o PL da CESP está na casa dos 5,03 e o PL histórico dela é negativo. Então a gente percebe que o PL da AES está um PL justo para o setor de elétricas. E agora vamos falar sobre o preço e o valor patrimonial da empresa e o que significa isso. Isso significa o preço atual da ação dividido pelo seu valor patrimonial.
E isso quer dizer o quanto o mercado está disposto a pagar por essa ação. Aqui no caso da AES Brasil, o mercado está disposto a pagar 2 vezes a mais o seu valor patrimonial. E o preço ou valor patrimonial da CESP está sendo negociada a 1,28. A CESP ela está mais próxima do seu valor patrimonial. Então, agora nós vamos falar dos indicadores de eficiência, que é a margem líquida que eu trouxe aqui. A margem líquida significa o lucro líquido gerado em determinado período dividido pela receita líquida daquele período. E aí isso traz informação o quê? O quanto de lucro que a empresa está tendo em cima daquela receita que ela está gerando. E aí a gente está tendo 41,75% de lucro na AES Brasil e a sua média histórica é de 17%. A sua receita líquida ela diminuiu bastante de 2012 para cá e agora com essa reestruturação da empresa, buscando o crescimento, é de se esperar que essa receita volte a crescer novamente e volte a trazer bons resultados para os seus acionistas. E a receita líquida da CESP também teve esse decréscimo aí de 2014 para cá e está começando a se recuperar também. Trazendo agora a valorização das ações dessa empresa de março de 2020 até março de 2021, ou seja, no período de 1 ano aproximadamente, comparando com o Ibovespa e comparando com o índice de energia elétrica listado na Bolsa de Valores, a gente percebe que a AES Brasil ela está abaixo dos outros índices e provavelmente ela comece a se recuperar daqui para frente no longo prazo com toda essa reestruturação. E agora vamos entender um pouco da crise hídrica que o Brasil vem passando, que não está afetando só São Paulo, mas afetando todas as empresas que são do setor elétrico no Brasil inteiro. Eu até fiz uma falando da Sanepar, se você quiser ver, está aqui em cima, que é uma empresa de saneamento básico, muito boa empresa, excelente empresa, passando por essas dificuldades também, e eu entendo que crise hídrica ela vem e passa, e isso aí gera muita oportunidade para a gente para comprar excelentes empresas a preços baratos, a preços de banana. Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui em cima também para ver se você se interessa por essa empresa. E aí eu trouxe essa reportagem da G1 Brasil que tem o título "Entenda por que está chovendo menos no Brasil e se há risco de nova crise hídrica em São Paulo". Aqui embaixo a gente percebe que 5 estados brasileiros, entre eles São Paulo, enfrentam o que já é considerada a pior seca de 91 anos, de acordo com o Comitê de Órgãos do Governo Federal, que emitiu pela primeira vez na história um alerta de emergência hídrica para o período de junho a setembro. Mas por que tem chovido menos? Aí, de acordo com os especialistas, 3 fenômenos explicam a falta de chuvas no Brasil: o desmatamento da Amazônia, o aquecimento global por queima de combustíveis fósseis e o fenômeno natural Laninha. Depois eu falo da logomarca, por que eu coloquei ela destacada aqui. Agora vamos falar da AES Brasil aqui, das suas hidrelétricas lá em São Paulo e como que elas estão. Em março de 2020, comparando com março de 2021 agora, olha só a capacidade que tinha os reservatórios dela. Estava tudo na casa de 92%. E agora a gente está com capacidade de 52%. Então, ou seja, as hidrelétricas estão trabalhando com uma capacidade diminuída pela metade. E isso afeta com certeza as receitas da empresa. E agora falando da minha logomarca que eu coloquei destacada, eu tenho muito orgulho de falar que eu criei esse canal com a intenção de estudar apenas empresas que têm sustentabilidade no foco em suas atividades e também que tenham práticas ESG. E eu criei um filtro que a gente vai estudar empresas apenas que pertencem ao índice de sustentabilidade, ao índice de carbono eficiente e ao índice de governança corporativa. Então, empresas que não estão dentro desses índices, esquece, elas não vão aparecer aqui, porque essas empresas que não estão nos índices e as pessoas que financiam, investem seu dinheiro nela, são as pessoas que indiretamente e as empresas que indiretamente contribuem para o desmatamento da Amazônia, aquecimento global e por aí vai. Então, o meu foco é esse, gente. O meu foco é trazer assuntos que vão fazer você ter um investimento bom e um investimento consciente que vai ajudar o planeta, vai ajudar a combater essas crises hídricas, aquecimento global e tudo isso mais. Então eu fico orgulhoso sim de trazer esses assuntos aqui, essas empresas, porque se eu conseguir mudar a mentalidade, a cabeça de meia dúzia de pessoas, eu já fiz a minha parte e aí eu fico satisfeito. Vamos continuar aqui agora e vamos para a análise técnica. Então vamos dar uma olhada na análise técnica, análise gráfica dessa empresa e eu já deixei aqui
3 pontos de suporte e 3 pontos de resistência. Primeiramente, vamos traçar um canal de tendência para a gente enxergar melhor essa tendência de alta aqui desde 2018. A gente traça aqui encostando essa linha no máximo possível de pontos aqui de baixa que ela teve e a gente cria esse canal de tendência. E agora a gente percebe então que ela está num momento que é muito melhor. Se alguns indicadores mostrarem a virada de tendência para a tendência de alta, você comprar do que você comprar quando ela está no topo do canal de tendência aqui, que são momentos possíveis de reversão. Vamos traçar 3 indicadores aqui técnicos para a gente entender em qual momento que essa ação está. O primeiro indicador que eu vou colocar é o indicador MACD. O MACD traz o que para a gente? Quando ele está aqui abaixo, apontando as duas linhas, a azul e a laranja para baixo, e a azul passando por baixo da laranja, isso é uma tendência de baixa. E ela ainda continua na tendência de baixa, mas ela está muito lá embaixo. É bem provável que ela comece a sua reversão aí nos próximos meses ou nos próximos dias, semanas, mas aí a gente tem que confirmar isso com outros indicadores. Vamos olhar agora o índice de força relativa. O que ele traz para a gente? Está mais vendedor do que mais comprador. Por quê? Porque essa linha tracejada aqui é uma linha de 50%. Então tem muito mais vendedor, que está na parte de baixo aqui, do que comprador. Ainda está em tendência de baixa. E quando ela tocar o fundo ou apontar para cima, quer dizer que os compradores estão começando a aumentar. Passando dos 50%, os compradores estão mais presentes do que os vendedores. Vamos dar uma olhada agora no índice estocástico, que esse aqui está bem interessante a gente analisar. O estocástico também está lá embaixo, está abaixo dos 25%, falando que está sobrevendido, ou seja, o mercado vendeu demais essa empresa, então está no momento de talvez ela reverter essa tendência. E uma coisa interessante que a gente percebe, ó, toda vez que tocou aqui embaixo e virou a tendência, ela teve uma alta de aproximadamente 32%, depois tocou aqui embaixo de novo 31%, depois aqui de novo 30%. Então a gente percebe que quando toca esses pontos aqui, quando tem essas quedas extremas, depois tem uma alta muito forte, 44%, e assim vai. Quer ver? Vamos pegar essa aqui, e essa aqui teve 25%. Então teve uma alta depois que o estocástico virou lá no seu fundo de aproximadamente entre 25% e 44%. É provável que na próxima alta dela aí ela vai estar nessa casa de 30%, 40% de retorno aí para os seus acionistas, levando em consideração essa análise que eu estou fazendo aqui junto com o estocástico. É claro que você tem que utilizar a análise técnica, a análise gráfica conjuntamente e vários indicadores para confirmar melhor essa sua hipótese, essa sua suspeita, porque a análise técnica e a análise gráfica, cada um analisa do seu jeito, e aqui nunca é uma verdade, nunca é uma certeza, é sempre uma hipótese do que pode acontecer. Um outro ponto importante que a gente observa, a média móvel de 17 períodos, ela está cruzando para baixo da média móvel de 72 períodos. Isso indica também uma tendência de baixa, então tudo está demonstrando tendência de baixa para essa empresa. Mas agora qual o preço-alvo que eu acho que ela pode chegar no longo prazo virando essa tendência de alta? Eu utilizo o MACD para pegar um ponto de traçar esse indicador, pego aqui, coloco extensão de Fibonacci, pego esse fundo aqui do MACD, traço ele, pego o topo máximo dela aqui, traço aqui e pego o último fundo dela aqui, que foi esse. E aí o que a gente tem? Se a gente fizer isso aqui, ó, e jogar essa linha aqui e projetar ela para cá, a gente vai perceber que a sua próxima valorização vai estar na casa de 71%, buscando o 1 aqui do extensão de Fibonacci, e vai estar aproximadamente entre final de 2022 e início de 2023. Então, ou seja, a gente está no meio de 2021, daqui a 1 ano e meio ela vai ter 71% de valorização aproximadamente, se tudo ocorrer do jeito que eu estou fazendo aqui. No curto prazo, eu acho que essa empresa ainda está em tendência de baixa, não creio que ela vai ter um retorno financeiro agora, por agora. E no médio prazo, eu creio que ela vai buscar essa casa dos R$ 17,30, que é o topo histórico dela aqui, e pode ser que isso aconteça até o fim do ano. Essa é a minha análise que eu faço dessa empresa, então espero que isso possa te ajudar de alguma coisa. Eu enxergo dessa forma o que essa empresa tem para mostrar daqui para frente, e aí você avalia conjuntamente com os dados fundamentalistas que eu fiz para trás aí, para ver se vai te ajudar de alguma forma a sua escolha dessa ação. Agora sim, gostou do vídeo? Então curte ele, que eu vou entender que esse assunto foi relevante para você e vou fazer mais vídeos como esse daqui para frente,
e o YouTube também vai entender que o vídeo foi bom e vai recomendar isso para mais e mais pessoas. E também se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e ative o sino de notificações para receber todo o conteúdo desse canal. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado de alguma forma, que tenha esclarecido as dúvidas aí na sua cabeça sobre essa empresa e vamos até o próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!